Bem, pessoal, vamos explicar aqui de onde vem aquela secreção que vem na garganta. Você pode estar resfriado, não estar resfriado, você pode ter rinite alérgica, você pode ter refluxo, né? E muitas vezes as pessoas reclamam justamente disso, assim, é impossível eu deitar que começa a vir uma tosse, vir um incômodo, né? Tanto no contexto de você estar resfriado, que aumenta a quantidade de secreção, como no contexto de você estar gripado, a gripe também acontece isso, né? Como também de rinite alérgica. Você vai entender um pouquinho a anatomia e você vai entender a lógica disso, né? Então tem aqui o nosso corpo, né? Esse modelo da gente aqui anatômico, e a gente vai dar um foco justamente nessa região daqui, que a gente tem um rosto, então aqui atrás, o que vocês estão vendo, essas cavidades que são bem relevantes. Eu tenho um outro modelo só para explicar isso para vocês, você vai entender, né? E, Júlio, isso é tão relevante, vocês veem com muita frequência, é muito comum essas queixas, né? A gente que é neurocirurgião acaba atuando muito conjuntamente com o otorrino, porque muitas cirurgias, né, eles ajudam a gente, por exemplo, nos tumores de hipófise, né, e eles fazem esses acessos aqui, então é muito comum a gente ter paciente com algumas queixas que fizeram abordagem cirúrgica, né, ou muitas vezes pacientes que têm ronco, tem algumas queixas neurológicas e a causa é otorrinolaringológica, a gente manda para eles, né. Então eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos por que isso acontece, qual a lógica desse catarro, dessa secreção que todo mundo tem, né, uma vez na vida, me se incomoda mesmo, né? Vamos lá explicar. Uma vez na vida não, na verdade se a gente tem quadro de resfriados até uns 4, 5 vezes por ano, né? Então são várias vezes na vida, várias vezes no ano. Mas só para você entender a lógica, né? A gente tem essa região aqui, essa região do nariz, o ar entra por aqui, e essa região ela tem um papel muito importante, porque toda vez que seu corpo está tendo contato com o meio externo, seu corpo desenvolve e tem uma série de proteções para evitar que o que está vindo de fora prejudique. E aqui essa região é muito relevante. O tempo todo a gente está respirando, sem nem pensar o tempo inteiro. E podem vir agentes danosos para a gente. Então nosso corpo ele tem essa região aqui, muco, naturalmente, né? Mais de 500 ml por dia a gente produz esse muco, sem você estar resfriado, sem você estar com nada, né? O objetivo desse muco é proteger de qualquer substância que entre. Naturalmente, você respira, pode ter um pouquinho de poeira, tudo isso, né? Segunda coisa, tem os cílios, que também é uma parte responsável por essa proteção, né? Por isso tem que ter espelhinhos do nariz, tudo isso, ela cumpre também esse papel. Além disso, esse muco, ele serve também para aquecer o ar que você está respirando, né? Além disso, ele serve para umidificar. Então é muito importante desse ar ele passar por todo esse processo. E naturalmente isso acontece no nosso dia a dia, a gente não percebe. Quando você tem um agente que entra por aqui e infecta, no Covid a gente falou muito sobre isso, né? Aumenta a quantidade desse muco, dessa secreção que está sendo produzida. E aí você não dá conta de liberar sem incomodar. Em especial quando você faz a posição deitada. Quando você deita, você consegue ver. Quando você está aqui, você está resfriado, está com coriza, está com rinite, você sai pelo nariz, sai a secreção e tal. E às vezes você nem nota, né? Às vezes até se deglute sem perceber direito. Agora, quando você deita aqui, isso acaba se acumulando aqui. E acontece o quê? Justamente no local muito sensível da gente, né? E dá essa sensação de tosse, esse incômodo, você fica o tempo todo tossindo, fica o tempo todo incomodando. É justamente esse muco. Esse muco que está um pouquinho mais de 500 ml, produzindo todo dia, vai para 1.500, muito mais, e aí aquilo você não consegue expelir, não consegue sair pelo nariz, o catarro, e aquilo fica lá, às vezes o muco fica espesso, né? Isso pode acontecer na rinite alérgica. Então você tem uma rinite, então você tem um excesso de produção disso, o seu corpo reage muito mais a uma poeira, né? Uma pessoa que não tem rinite, tem uma poeira, ele sente aquele incômodo, lava o nariz, bota, sopra rápido, ponto, passou. Quem tem uma rinite alérgica, se esse agente chega aqui, inflama. O corpo entende como se ele estivesse doente. Então parece muito com resfriado, né? O resfriado é um vírus que irrita e você produz essa secreção. Quem tem rinite é um agente que não era para causar tanto problema, um pólen, uma poeira, e o corpo entende que está aquilo ali infectado. E começa a produzir de forma excessiva. E aí esse é o problema. Aí você deita, essa secreção vai lá para trás, você começa a tossir, incomodar, tudo isso. Além disso, né, sinusite, a gente tem os seios da face. Se você tem uma sinusite, isso aqui inflama, essa secreção vai buscar um caminho de saída. E muitas vezes é por essas cavidades e cai aqui também, acumula. Geralmente a coloração é diferente, o incômodo é maior, pode dar febre, né? Sinusite, de maneira geral, tem um quadro bem rico para o paciente, né? Mas você tem quadros também de pacientes que têm sinusites crônicas, isso e aquilo, meio que ele se acostuma com aquilo, aquilo também pode incomodar. Além disso, o que está aqui embaixo? O esôfago. Então você pode ter refluxo, você deita para dormir, o alimento sobe, você tem uma musculatura aqui um pouquinho mais frágil, essa acidez sobe, seu corpo como defesa para não te prejudicar, ele começa a produzir mucos de defesa,
E aí dá a mesma coisa, acumula esse muco aqui, você deita, incomoda, começa a tossir. Então vocês percebem o seguinte, é muita coisa que pode dar esse pigarro, essa queixa, essa secreção acumulada e tal. E aí o médico vai avaliar, o clínico geral inicialmente, muitas vezes ele encaminha para o otorrino, às vezes tem que botar câmera mesmo para o otorrino ver melhor o que está acontecendo, se não tem uma sinusite. Muitas vezes vai fazer tomografia do seios da face para avaliar direitinho isso, né? Muitas vezes vai fazer até laringoscopia, às vezes ver irritação na laringe, tudo isso. Pode ser também uma causa de tosse, né? Muitas vezes pode ser esse refluxo que irritou essa parte e tal, e ver pela laringoscopia, ele também pode ver e suspeitar disso, né? Então é muitas causas. Mas comuns são essas mesmas, início alérgicas, tudo isso. E se você está resfriado, você está aí, você vai ter esse incômodo, tá bom? Júlio, como é que melhora isso? Lavagem do nariz. Todos os otorrinos encaminham isso e orientam isso o tempo todo. Quando a gente lida com cirurgia de hipófise, o paciente incomoda, é lavar, soro fisiológico várias vezes por dia, para ir limpando essa secreção. Então o corpo produz um muco para justamente limpar esse agente, e você lavando, isso vai melhorar mais ainda. Os otorrinos acabam não gostando muito daquelas gotinhas, que a gotinha dá aquele alívio, né? Você diminui um pouquinho, mas depois tem efeito rebote, sabe aquilo? Você pode usar tempo transitório. Corticoide às vezes também ajuda a desinflamar, você tem uma rinite alérgica, alguma coisa desse tipo. Mas conversa com o seu médico. Clínico geral, se ele encaminhar um otorrino, tudo isso. Porque às vezes é um refluxo, ele vai dar um remédio para melhorar o refluxo, reduzir a acidez, reduzir o incômodo, né? Se for sinusite, eles vão fazer esses outros exames. Tudo entendido? Então, basicamente, é isso que a gente tem que falar dessa doença, dessa queixa, que é muito comum, muito mais do que você imagina. Se você conversar com qualquer pessoa que está ao seu redor, você vai se assustar a quantidade de pessoas que têm essas queixas, né? Pigarro, rouquidão, eu fico tossindo o tempo inteiro, eu sinto uma secreção descendo, aquilo me incomoda, aquilo tosse. Quando você está no quadro agudo de resfriado, mesma coisa, vai lavar, isso vai durar alguns dias, 4, 5 dias, fase mais crítica, e isso vai melhorar. Porque você tem que lavar e não só ficar suando o nariz, porque muitas vezes você força, as secreções podem incomodar também essa parte do ouvido. Então é muito comum, às vezes, o paciente, depois de um resfriado, depois de uma gripe, cursar com otite, cursar com outra coisa, que essa secreção acaba prejudicando toda essa parte há uma comunicação, né, entre o ouvido e essa parte também. Então você tem também que ter esse cuidado com isso, dessas complicações tardias. E às vezes é comum de você passar por essa fase crítica, 3 até 7 dias de um resfriado, né? E depois ter uma intercorrência e complicar com a sinusite, ou complicar com a infecção bacteriana dessa parte que ficou inflamada, ficou sensível, e uma bactéria que já estava ali, às vezes piorou, e aí o médico vai ter que tratar, né, essa rinocinusite, às vezes bacteriana, com antibiótico. Mas na grande maioria das vezes, do resfriado comum, rinite alérgica, vai ser lavagem, às vezes vai usar um corticoide, um antialérgico, uma coisa dessa, no caso das alergias. No caso do resfriado comum, só lavagem, medicação, para tirar os sintomas, se tiver febre, mal-estar, isso e aquilo. Mas quando complica com bacteriana, aí não tem jeito, aí realmente tem que dar um antibiótico, porque vai ser o que vai tratar. Mas não vai ser, vai ser uma minoria dos casos, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.